O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que será ligado na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos fiéis, você que ora conosco da sua casa, toda a Igreja da Arquidiocese de Vitória, neste primeiro domingo do mês de julho, damos início a mais uma campanha do dízimo. Mãos que doam, coração feliz. Qual a doação que nós fazemos? O que nós ofertamos a Deus? Alegra o nosso coração? Então, este mês, vamos orar e clamar a Deus que nos auxilie com esta atitude fraterna, solidária, da nossa unidade, de nossas mãos que doam, e nós nos alegramos, porque juntos, pedras vivas, edificamos a Igreja de Cristo, para que toda a Igreja, nossa Arquidiocese de Vitória, desde a casa de cada um, católico, a comunidade eclesial missionária, a igreja paroquial, toda a igreja arquidiocesana unido, a nosso arcebispo Dom Dario, hoje o nosso bispo auxiliar Dom Anderson Franklin, possamos viver o anúncio e testemunho do Evangelho, a exemplo de Pedro e Paulo, os apóstolos que hoje nós celebramos o martírio, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta festa celebra os dois pilares sobre os quais o cristianismo foi edificado. Pedro está associado à comunidade em Jerusalém e Paulo
aos gentios convertidos. Juntos, Pedro e Paulo, eles representam a universalidade da igreja. Esta festa nos inspira a celebrar a fé viva de Pedro e o ardor missionário de Paulo. A igreja está enraizada na identidade a Cristo. É Cristo que nos constituiu igreja. E é em Cristo, por Cristo e com Cristo que nós vivemos como igreja. Os seguidores de Cristo são pessoas de todas as raças e culturas, pessoas de todas as gerações, também gêneros e classes sociais. Não é uma cultura comum ou uma única raça, ou uma única geração, ou uma única classe, que uniu os seguidores de Jesus. Mas o que os uniu e o que nos une até hoje? Uma fé comum. Todos nós, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, professamos que Ele é o Salvador, o nosso único Mestre e Senhor, e como Pedro, o Filho do Deus vivo, vindo a nós para nos conduzir ao Pai. Ele é o Mestre e Senhor, ontem, hoje e para sempre. Não há outro. A nossa vida, mais uma vez repito, como pedra viva, que cada um pela graça do nosso batismo somos, é em Cristo, por Cristo e com Cristo. É esta fé comum que nos congrega. Portanto, é somente pela fé em Jesus Cristo que podemos seguir humildemente na nossa ação evangelizadora, nos passos de Jesus. Ele é quem nos conduz a Deus, a quem Ele o chamou de Pai. É somente vivendo pela fé que podemos repetir os gestos de amor de Jesus. É somente pela fé que podemos, apesar de todos os temores da nossa vida, permanecermos fiéis neste caminho novo que Jesus Cristo nos concedeu. É somente pela fé que podemos viver o carinho e a ternura para com todos, especialmente com as pessoas menos favorecidas, mais desassistidas e sofridas neste mundo. E olha, é somente pela fé que nós podemos amar o nosso inimigo e orar pelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam. Só pela fé que nós podemos viver assim. Porque Jesus nos amou e nos amou até o fim.
Somente vivendo a fé é que poderemos compartilhar o destino doloroso de Jesus, sua paixão e morte, e nos alegrarmos em sua ressurreição, a nova vida para o reino de Deus. E ele disse: permanecei em mim e viverás. Eu dou a minha vida para o vosso bem. Vivamos esta fé. Ela é desafiadora. Às vezes ela exige de nós algo que talvez nós não estamos prontos para oferecer. Mas como vimos na imagem de Pedro, confiou no Senhor Jesus, mesmo na prisão. E o anjo de Deus foi lá e o conduziu à liberdade. E Paulo, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, convertido, doou-se totalmente ao anúncio do Evangelho a todas as pessoas. Combati o bom combate, guardei a fé, acreditou. Que possamos nós também viver por esta mesma fé. É o Senhor que nos livra e nos liberta de todo o mal. Hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, nós lembramos que ao longo dos tempos, a igreja foi fortalecida pelo sangue dos mártires. Tanto Pedro quanto Paulo são exemplos de como Deus pode usar aquelas pessoas que são fracas na fé e transformá-las em pessoas fervorosas pela causa do Evangelho. Pedro traiu Jesus 3 vezes, e Jesus, enfim, disse: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mesmo na fragilidade de Pedro, Jesus o confiou. O que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. E Paulo, considerado, ele mesmo assim dizia, né? Não sou digno. Mas, na conversão, ele encontra o caminho do Senhor e diz: ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim, se não anunciar o amor de Deus. Uma vez que os seguidores de Jesus foram transformados, cada um deles, Pedro, Paulo, se lançou de todo o coração na missão que haviam recebido do Senhor. Qual o destino desses 2 apóstolos? O destino deles não deveria nos surpreender, pois eram discípulos daquele que deu seu último suspiro pela vida do mundo, pregado na cruz. Então, por seu testemunho fiel, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Isso foi segundo o desejo dele. E Paulo, nos diz a tradição, São Paulo teria sido degolado com espada. Como Pedro e Paulo, também nós, todos nós, todo batizado, somos chamados a dar nosso testemunho de fé pela vida vivida em Cristo. Portanto, deixemos
que a fé em Jesus Cristo nos conduza à prática do amor e misericórdia, a uma atitude justa e pacífica, e promover a dignidade do viver de todas as pessoas e de tudo o que há, toda obra por Deus criada. Que pela fé possamos também nós combater o bom combate e vencer o mal e as hipocrisias deste mundo. Hoje, celebramos o dia do Papa, lembrando nesta imagem de São Pedro, o pontífice, o Papa Francisco. Te convido a se solidarizar com ele. É ele que na imagem de Pedro hoje tem as chaves que Cristo a Pedro confiou. Não é outro. E não é mais ninguém. Queira ou não. É o Espírito de Deus que ali o colocou. E nós só somos hoje a igreja de Cristo se permanecemos unidos a Francisco, o herdeiro da sé de Pedro, não outro. Convido a você a esta oração de solidariedade no seu dia a dia para com o Papa Francisco, o herdeiro de Pedro, para que ele, mesmo nesta idade já avançada, mesmo na dificuldade da saúde que hoje enfrenta e na cadeira de roda, que ele tenha a força e a inspiração necessárias para conduzir a igreja, isto é, conduzir você e eu, todos, instruindo de uma maneira humana e evangélica, sociopolítica e econômica, e também de uma maneira ambiental, para que sejamos todos nós instrumentos do reino de Deus, que já é nosso e é presente no nosso aqui, no nosso agora. Dai, Senhor, ao Papa Francisco saúde, força e entendimento para guiar a igreja de hoje nos passos de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.